Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série falando sobre a depravação dos homens, tá certo? Hoje nós vamos usar o texto lá de Isaías 64, a partir do versículo 6. Muito importante que você entenda isso que nós vamos falar, porque aqui é muito... está trazendo hoje uma explicação muito interessante para tudo que nós temos falado aí ao longo dessa série nos outros vídeos, tá bom? Vamos lá, diz assim, ó. Mas todos nós, como o imundo... Desculpa, tá? Vamos lá. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então está falando que todas as nossas obras, que todas as nossas justiças, aquilo que nós tentamos justificar, tudo isso aí não passa para Deus de trapo de imundícia. Isso são só trapos de imundícia. Todos nós somos como um imundo. Está dizendo aí que as nossas iniquidades são como um vento que nos arrebata. Então, para poder ilustrar melhor isso aqui para você, eu escrevi aqui dois exemplos, que é muito simples. Vou explicar para você. Você já colocou uma gaze numa ferida inflamada, muito inflamada? Já aconteceu com você em algum momento de você precisar colocar uma gaze, né? Você vê que a gaze está limpinha, você vê que o algodão está bem limpinho, mas em pouco tempo aquela ferida vai soltar ali uns fluidos, umas secreções que vão embeber aquela gaze e aquele algodão. Então aquele algodão que estava limpinho, aquela gaze que estava limpinha, daqui a pouco ela já está imunda, já está cheia de pus, já está cheia de secreção. Já viu isso? Que muitas vezes a pessoa, para poder ter que tirar, tem que colocar ali, ó, devagarzinho, porque gruda, e aí colocar aquela água, normalmente se usa água oxigenada, né, para ir descolando ali daquela ferida. Você já viu isso? Né? Já viu? Outro exemplo também muito comum é uma fina, como é que fala o nome? Uma fina seda. Os leprosos, né, usavam muitos panos sobre si. Agora imagina colocar uma seda finíssima, né, sobre a lepra, sobre as feridas de um leproso. Também, em pouco tempo, as secreções daquelas feridas vão até ultrapassar, vão até atravessar aquele pano. Não é verdade? Então é sobre isso. Para Deus, aquele pano, então, esses eram os trapos de imundícia que a Bíblia fala. E também faz menção às mulheres no passado, que no seu período menstrual usavam panos. E esses panos eram tidos como os trapos de imundícia, que aqui o texto fala. Então Deus ele está falando que a nossa justiça, elas são como os trapos de imundícia. Que as nossas obras são como trapos de imundícia. Por quê? Porque o que sai de dentro de nós é só podridão. Normalmente as pessoas querem justificar coisas para poder compensar outras. Normalmente é assim. Então eu escrevi algumas coisas aqui para dizer o seguinte. Assim é o pecado com as nossas bondades, né? Então você vê que voltando a falar sobre aquele curativo limpinho, direitinho para poder, né? É uma bondade. São as nossas bondades. Mas aí o que sai de dentro de nós contamina as nossas bondades, de maneiras que a pessoa ela pode ser boa, né? Vamos dizer assim, fazer a bondade, mas o que ela tem dentro dela acaba contaminando a bondade dela. Então assim, as pessoas estão sempre tentando colocar curativos, as obras, né? Em cima de feridas contaminadas, que são os pecados. Então elas querem justificar os pecados com as obras. Então as contaminações, as feridas são os pecados. Nós estamos cheios de contaminações, cheios de pecados. Nós estamos, só para fazer figuradamente, nós estamos cheios de pus, de secreções, é isso que está dentro de nós. E a gente tenta cobrir aquilo ali com as bondades, que é compensar esses pecados que cometemos, essas atitudes que tomamos, esses impulsos que nós temos, nós queremos justificar com as bondades. Essa é a loucura do ser humano. Você já imaginou, como eu disse aqui, colocar a fina seda, né? Então o Isaías ele vai dizer o seguinte, né, lá no texto, como nós lemos, né, que até as nossas obras, as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia, né? O trapo de imundícia também era considerado com aqueles panos que as mulheres usavam no período menstrual, como eu disse. Então Deus considera que as nossas obras, que as obras do ser humano, sem Deus,
faz na tentativa de alcançá-los são como esses tacos de imundícia. Porque as pessoas querem compensar o erro delas fazendo coisas boas, mas não querem nada com Deus. Não querem seguir a Deus. Elas querem continuar no mesmo caminho. Tipo assim, eu tô com vontade de fazer uma besteira. Eu quero continuar saindo com mulheres. Eu quero, normalmente, né? Sair com mulheres. Eu quero fazer alguma coisa errada. Gosto da vida errada que eu tenho. Depois eu compenso fazendo uma coisa boa. É assim que as pessoas pensam. Então elas pensam que ir na igreja domingo, ela está compensando a semana. Ela pensa que ela entregando um dinheiro, seja na forma do que você quiser entender, forma de dinheiro, de voto, de como eles chamam lá do dízimo e da campanha, do jeito que você quiser entender. Eles dão lá o dinheiro, eles pegam o envelope, eles levam lá, tipo, eu sou uma pessoa boa, eu estou ajudando a obra de Deus. Mas é uma maneira de compensar as suas secreções, as suas imundícias que ela solta durante a semana, durante o mês. Entendeu? De vez em quando larga ali um dinheirinho no sinal para o menino que está pedindo ali, de vez em quando paga um lanche para alguém que pede, está com fome, e ele acha que essas coisas, né? Enfim, outros acham que pelo fato de vestir um uniforme está ali também, que isso está... Então é sobre isso que o texto fala. Que o ser humano comete a loucura de achar. Então, tá, mas aí como é que a gente faz? Né? Essa questão do... Escute bem, eu vou te dar bem como funciona. O pus que atravessa aquela gaze limpinha. As secreções de inflamação e imundícia que atravessa aquela seda fina. Os fluidos menstruais de uma mulher naquele pano. Fez cara de nojinho? Pois é, essa cara de nojinho que Deus faz também quando você tenta agradar a Ele com uma vida separada de Cristo. Essa cara de nojinho que Deus faz também. Quando as pessoas tentam agradar Ele com uma vida fora de Cristo, separada de Deus. Você entende como é que funciona? Né? Até o nosso bem que fazemos acaba sendo contaminado pelo nosso pecado. Então o que fazer? Então mais uma vez, você vê, hoje já estamos no 13º vídeo, depois da introdução. 13º vídeo. Em todos eles eu estou falando, eu estou pontuando, somente a obra salvadora de Cristo na cruz para poder parar o domínio do pecado sobre a pessoa. Nós temos que ser salvos dessa contaminação para que nós venhamos ter vida plena e assim como pessoas contaminam outras ou elas se juntam nas suas contaminações, vamos dizer assim, então também as pessoas que elas conseguem ter vida, elas podem espalhar vida para outros. Mas não é vida decorada no texto que ela decorou, plena, de verdade, com consciência sã, não com a consciência doente, cheia de limites, ou sem limites, melhor falando, né? Uma consciência doente sem limites, como nós estamos vendo a humanidade. Compreende? Então, faz esse vídeo chegar, usa esses exemplos, ou pensa neles. Os curativos que nós procuramos fazer, tapar os nossos pecados, não funcionam. Eles serão contaminados também. Você vê que tem que trocar o curativo, não tem que trocar, por quê? Porque aquele já está, não dá mais. A infecção está ali. Então coloca uma gaze em cima de uma infecção, pouco tempo a gaze já está tomada de infecção também, tem que tirar. Trocar, não é assim? Então a pessoa está sempre tendo que fazer bondade para tentar compensar os pecados que ela emana, que emana dela. Então só Cristo na cruz levou sobre si, para poder então fazer com que a humanidade tenha uma vida de redenção e uma vida pautada no ensinamento de Cristo. Tá certo? Então é isso que eu tenho para falar para você, esse é o Evangelho. Você pode não gostar, mas como sempre, né, a gente não vem aqui para pregar para você gostar. E eu falo isso com todo respeito, também não estou fazendo a coisa desdenhando nem desprezando. Estou falando o que é, né? E não estou atraindo, querendo palmas, elogios e louros para mim. A gente tem que falar o que é. Tá certo? Forte abraço, vamos continuar aí na nossa série com os próximos vídeos.